Amém, igreja? Amém. Quero trazer uma mensagem nessa noite simples para que você entenda. Eu gosto de pregar sempre assim. Nós temos como finalidade desse evento focar no jovem. Aí uma pergunta: por que a igreja deve se interessar para ganhar jovens e se interessar pelos que já nela se encontram? Porque o jovem é uma classe muito ameaçada, além de todas. Mas o jovem, ele tem essa particularidade. Porque o jovem, meus irmãos, principalmente nos nossos dias, é um jovem confuso. É um jovem que não sabe muito o que quer. E ele é muito levado pela mentalidade dos outros. E principalmente hoje, devido nós termos a tal da orientação política, aí então as pessoas deixaram de pensar e estão deixando que as pessoas pensem por elas. Por isso que no nosso século, as universidades hoje não formam mais pensadores, eles formam repetidores de informação. Porque o ser humano, ele não quis mais usar o cérebro, porque o ser humano, ele é capaz de pensar, mas ele quis depender dos outros. E isso então, quem, amado, não conhece, quem não se informa, vira marionete de qualquer sistema ou é levado por quem conhece mais. Isso é sabido que sim. Nós temos, não sei se os irmãos conhecem, o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Olha, joga aplicado. Amém. A pergunta é: a Revolução Francesa, por que ela militou em cima deste lema fundamentalizado em 3 pilares: igualdade, liberdade e fraternidade? Se você for observar, essas 3 coisas, elas chocam plenamente com as Escrituras Sagradas. Por que eu digo isso? Porque a ideia da Revolução Francesa, principalmente fundamentada nos ideais do iluminismo, tinha como finalidade libertar o homem das garras da religião. Para você que não sabe, até o século XVIII, até a matemática que foi desenvolvida, ela foi desenvolvida debaixo da ótica de Deus. Tudo era controlado pela religião. Mas a partir dali, da Revolução Francesa, com o lema do igualdade, liberdade e fraternidade, surgiu o racionalismo, né? Com os seus pensadores. E o racionalismo, ele nada mais nada é do que o homem consegue, por si só, definir o certo e o errado e definir para si o que melhor ele acha que seja. O que significa que Deus, ele se torna dispensável. Que a razão, ela é capaz de crivar tudo passando pelo crivo da razão. A razão é apta para dizer se algo está certo ou se algo está errado. E nós sabemos que isso não é verdade. Amém, meus irmãos? Amém. E o que diz para nós a noção de certo e errado vem da onde? Vem da Bíblia. E se vem da Bíblia, vem de onde? Vem do céu. Eu só sei o que é certo e o que é errado, e você também, porque Deus esclareceu para você. Ainda que nós nascemos, segundo diz Paulo, em Romanos capítulo 2, a partir do verso 16, que nós temos aquilo que ele chama de consciência. Mas mesmo assim, a nossa consciência, ela não é suficiente para que nós venhamos definir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Amém, meus irmãos? Mas o racionalismo, ele foi uma aventura que diz que sim, que tudo que você pegar, você passa pelo crivo da razão. E não mal da razão. A razão define o que é certo e o que é errado. Isso é mentira. Quando você pega então o lema da Revolução, o liberdade, igualdade e fraternidade, vamos lá se verdadeiramente esses lemas, eles têm algo a ver com as Escrituras ou se eles estão corretos. Vamos lá. Igualdade. Eu pergunto para a igreja: todos os caminhos, eles verdadeiramente levam para Deus? Mas a Revolução Francesa diz que sim. Se é igualdade, então todas as religiões são iguais. Todos os deuses são iguais. O que significa que o Deus do céu, você pode também dizer que ele é Alá. Dá no mesmo? Significa dizer que Deus e o Bhagavad Gita é a mesma coisa. Que Deus e Buda é
a mesma coisa, já que todos são iguais. E nós sabemos que esse lema, ele é um confronto com as Escrituras Sagradas, claramente. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o quê? O caminho, A verdade e a vida. é a vida. O que ele quer dizer? Que só ele é o caminho. Então quer dizer que o Buda não é? Não. Hare Krishna não é o caminho? Não. Só ele é o caminho. Amém. Mas Maomé não é o caminho? Segundo o que ele disse, não. Então, igualdade. Olha o que o mundo está querendo fazer. Que diz que os opostos são iguais. Homem agora não é mais homem, agora ele é mulher. Mulher agora é homem. Triste de uma nação que tenta tornar os diferentes iguais. Olha a confusão que está aí. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo lema. Fraternidade. Aí você pode até perguntar, mas a fraternidade ela não deve existir entre os irmãos? Sim, concordo plenamente. Deve haver a fraternidade. Só que a questão de fraternidade é amar sem nenhum tipo de distinção. Amor sem limite. Amor que tolera tudo. Aí quando nós vamos para as Escrituras, a Bíblia diz que quem ama odeia, sim ou não? Não. A irmã ama mentira? Se você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. Se você ama o que é certo, você tem que odiar O errado. o que é errado. Ou seja, o que quem ama odeia. Não existe essa história de quem ama, só ama. Se Deus ele ama, é porque também ele odeia. Nós somos assim. Se nós amamos, o que significa que o amor que as Escrituras ela promove, ela ensina, ele é um amor que tem uma condição. Não é qualquer coisa. Você vai para as Escrituras, o próprio Jesus Cristo, ele quebra o clima e ele quebra o romantismo que existe hoje com relação ao amor. Ele diz no livro de João 14, se me amardes, faça o quê? Guardareis meus mandamentos. Como eu escutei, Guardareis meus mandamentos. ele está dizendo, sabe o quê? Porque ele sabia que as pessoas iam ficar só no discurso. Ele vai dizer assim, se tu me ama, tu vai ter que fazer o que eu mando. Amém, Senhor. Tu vai ter que confirmar esse sentimento através de atitude. Aí João, que é o apóstolo do amor, ele vai dizer, não amemos segundo Caim, que era do maligno. Sabe o que ele está querendo aqui? Ele está combatendo o discurso. As pessoas dizem que ama porque ama. Ele não está falando que amor exige um esforço. Amém, igreja? Amém. Existe verdade por parte de quem ama verdadeiramente. E quem ama tem que estar disposto a abrir mão pela pessoa amada. Louvado seja Deus. Amém, igreja? E Jesus Cristo foi o que ele fez por nós. E ele quis que demonstrássemos isso. O que o mundo entende hoje como amor? Amor é algo que não proíbe. Amor é algo que não existe regra. Amor é algo que todo mundo deve amar tudo e todos, sem fazer nenhum tipo de distinção. Mas Jesus ele ensina que ele só é amado por quem guarda os seus mandamentos. Quem não faz isso não o ama. Amém, igreja? Então você percebe aí o clima de fraternidade, comer. Ai, irmãos, hoje existe uma força muito grande para que se fomentize e se ajuste nesse mundo o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a junção de todas as religiões, ou pelo menos da maioria delas. O que significa claramente que você que conhece as Escrituras, você, se for na teoria da fraternidade da Revolução Francesa, você pode ver na sua frente o Espírito escolhendo a Jesus, você não pode dizer nada. Por quê? Porque o amor fraterno, ele não pode falar verdades. E a verdade tem que ser omissa, ela tem que ficar oculta. Isso não é verdade. Amém, meus irmãos? Quem é da verdade, a Bíblia diz que ele tem que se posicionar em favor dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Chegamos então ao último ponto que eu quero frisar com a igreja, que é da liberdade, né? Já vimos a igualdade não funciona com a Bíblia. Já vimos a fraternidade também, uma fraternidade furada. Nós vamos ver agora o tema da igualdade, liberdade. Hoje a juventude, ela busca
e grita, e clama, e suplica por liberdade. O que significa nos nossos dias para o mundo e para as pessoas liberdade? Liberdade, para que o conceito mundano nós venhamos entender, liberdade significa a ausência de padrões, a ausência de limites, a ausência de verdades, a ausência de restrição. Liberdade, segundo o conceito mundano, segundo o conceito secular, significa que tu tem que fazer tudo o que dá na tua cabeça, porque você é livre. Se você pensa em matar, mate. Se você pensa em fumar um baseado, fume. Se você pensa em estuprar, estupre. Se você pensa em fazer qualquer tipo de besteira na sua cabeça, você está livre. Esse é verdadeiramente o que o mundo ensina sobre liberdade. E os jovens, irmãos, eles estão querendo dar uma escapadinha, fugir de sobre as regras e aderir ao movimento da liberdade. Que na verdade, liberdade sem restrição, liberdade sem limite não é liberdade, é libertinagem. Nós sabemos disso. Ou seja, o que é libertinagem? É o uso da liberdade com irresponsabilidade. Isso sim. Sim, é verdade. E é só o que está acontecendo hoje. Porque as pessoas, elas cansaram de quê? Elas cansaram de padrões. E o que nós lemos aqui, amado, é muito interessante. Olha o que o versículo diz. Porém, ninguém despreza o quê? A tua mocidade. Pelo contrário, na minha tradução tá, torna-te padrão. Você já imaginou? O que é um padrão? Exato. Padrão, segundo o dicionário, quer dizer um modelo a ser seguido. Amém, igreja? Amém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, meu filho, eu quero uma coisa, eu quero te falar um negócio. O que tu queres, Paulo? Eu quero, filho, que tu te torne padrão. Ou seja, um modelo a ser seguido. Uma pessoa que ao ser observada, as pessoas desejam ser igual a você. Desejam ter a tua conduta, desejam ter a tua fé, desejam ter o conhecimento assim ao qual tu tem e ser piedoso como tu é. Amém, igreja? E o interessante aqui é que é tão desafiador que se trata de um jovem. Enquanto nós vemos uma juventude buscando a libertinagem, ou seja, eles querem tudo sem limite. Limite para as drogas, limite para o sexo, limite para o prazer. Eles não querem limite para nada. Eles querem romper os limites. Se chama, na linguagem moderna, mas não é tão moderna assim, progressismo. Ou seja, o progressismo é a ausência de padrão. Ou seja, tudo é rotativo, é volúvel, ou seja, tudo depende do tempo, da hora e da circunstância. É assim que o progressismo ele age. Mas nós sabemos aqui que Paulo não está mandando Timóteo, não está dizendo para Timóteo ser um progressista. Ele quer que ele seja alguém que seja padrão. Mas um padrão de quê, igreja? Um padrão de beleza? Não. Um padrão escultural, de corpo físico, ou de corpo malhado, né? Que as mulheres cantam, olhem e dizem, tanquinho, sarada, é um padrão sarada, é isso? Não. É um padrão de empresário, é isso? Mas afinal, que tipo de padrão Paulo estava querendo que ele fosse? Um padrão de servo de Deus, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? E nessa busca, porque foi feita uma pesquisa na Inglaterra, que quando você tira o limite do homem, ele vira um animal. Você tem dúvida disso? Deixa umas crianças em casa e não deixa nenhum grande olhando elas. O que acontece? A ausência de limites. Aquelas crianças vão brigar, vão se bater, vão pular, vão rolar, vão subir, vão cair, vão se acidentar, vão ou não vão? Porque a ausência de limites leva o ser humano a virar um animal. Por quê que essa pesquisa concluiu isso? Porque quando você tira o padrão, você tira a restrição, quando você tira a proibição, quando você tira o limite do homem, ele entende que tudo ele pode e ele vira um pequeno Deus. Se as barreiras elas são rompidas, tudo eles podem. E eles vão provar até o último pecado
pecado que eles sentirem desejo de praticar, eles vão praticar. Você já imaginou? E é isso que está acontecendo. Eles romperam a barreira de tudo. E eles agora desfrutam do que eles querem. Você já prestou atenção nos bares funk? Lula Palusa. Não é nem Lula, não é o Lula Palusa. Você já prestou atenção no que acontece naqueles eventos? Horrível. É exatamente o que eles clamaram, a ausência de limites. O que acontece? Eles já provaram de tudo e eles perceberam que não adiantou. Eles beberam com todas as taças que o Brasil ofereceu e eles percebem que eles continuam vazios. Nós estamos vivendo, meus irmãos, a era de quê? A era do suicídio ou tentativa de suicídio. A era do jovem que eles são mais parecidos com o quê? Com porcelanas. Eles não podem ser tocados, eles não podem ser contrariados. Eles são muito amuados. É aquela geração que é chamada de geração mimimi. Você já ouviu falar desse termo? Sim. Geração mimimi. É a geração que não consegue ouvir verdades, por quê? Porque elas tiveram os seus sentidos treinados para não ouvir verdades. É a geração que não sabe ouvir não de maneira nenhuma. Se eles ouvirem não, olha, esses dias, um jovem, num povoado tão pequeno como o Mocajubinha, se envenenou, porque a menina disse não. Ele foi tomar veneno e já quando isso morreu. Aí você pergunta, mas por que o ser humano chegou a esse ponto? Porque os pais não ensinaram os filhos a se frustrar. Arthur Schopenhauer dizia que o que é a vida? Senão a ânsia de ter e o tédio de possuir. O que é a vida? Senão um cai e levanta, um misto de riso com tristeza, um misto de um sobe e desce. A vida é isso. E as crianças têm que ser treinadas para encarar realidades e saber que a vida, ela não é tão fácil assim. A vida, ela é difícil e nós temos que preparar os jovens para essa vida. Aqueles que não têm sido preparados, infelizmente, meus irmãos, têm se dado com essa situação que foi inaugurado, aquela que é a doença do século XXI, a depressão. A depressão também por causa de quê? Pela busca do prazer incessante. Verdadeiramente, meus amados irmãos, quando o sentido da vida não é encontrado no prazer, então as pessoas elas entendem que elas não têm mais porquê elas viver, porque não existe mais motivação. Elas deprimem, outras querem cometer suicídio, outras não sabem ouvir não. Aí nós chegamos ao cúmulo que é a famosa crise existencial. Até a década de 80 não se falava depressão e síndrome do pânico. Hoje está estampado em tudo quanto é jornal, principalmente esses científicos. Amém, igreja? Depressão e síndrome do pânico. Porque o ser humano já é doente, já adoeceu cada vez mais. Veio a sua formação psicológica. Você quer ver o que é uma geração perdida? É só procurar como elas tratam o sexo. É só você procurar como é que anda a música da nossa geração. É ali o resultado. Foi a cultura que fabricou esses lixos. Nós estamos ouvindo aí. Essa coisa que está até no meio gospel, que é inaugurada e chamada de antropocentrismo, onde Deus deixou os centros dos louvores e tiraram Deus e colocaram o homem. Hoje tudo converge na pessoa do homem. Por quê? Devido à formação cultural. Amém, igreja? Amém. Quando o ser humano ele tenta em tudo e não encontra, aí ele cai em crise existencial. Você sabe o que é crise existencial? Que também é uma coisa do século XXI. É quando o ser humano ele faz 3 perguntas, né? Ele chega à conclusão, né? De onde eu vim? Aonde estou e para onde vou? E quando o ser humano chega e faz essas 3 perguntas que ele não tem a resposta, verdadeiramente isso é chamado de crise existencial. Ele inaugurou uma outra fase que é muito perigosa, que é chamada de niilismo. Não sei se a igreja já ouviu falar disso. O niilismo é exatamente o nada. Ou seja, o ser humano, aonde ele olha, não existe mais nada que o motive. Mas nada que traga para ele o quê? Nada que traga prazer, nada que traga sentido. Amém, igreja? Nós vivemos aquilo que Zygmunt Bauman, não sei se você já ouviu falar do nome desse filósofo, ele chama, e ele cunhou esse termo chamado de modernidade líquida. Você já ouviu falar desse termo? Modernidade líquida. Modernidade líquida é o termo que Zygmunt Bauman dá para a nossa geração. Que ele fala que o ser humano hoje ele não tem mais padrão, ele tem forma.
que significa isso? Eu estou nesse casamento só até o dia que as coisas estiverem funcionando. Quando não funcionar mais, eu caio fora. Eu estou nessa igreja, isso é só mais uma na fila do pão, filho. E quando o dia não deu certo, caiu fora. Procurar uma que não tenha tantas restrições assim. Porque tem. Cara, é tudo relacionamento. O que eu sei que me embala quer dizer que tudo hoje é muito casual, nada é mais duradouro. Mas foi o progressismo. Hoje as pessoas, elas não assumem mais padrões, elas não querem mais a ideia de padrões. Elas querem formas. E aí, por que ele cunha o termo de liquefação? Porque o ser humano é comparado a um líquido. Você põe numa garrafa, o líquido ganha o formato da garrafa, não é? Se você derrama, o líquido se esparrama. O que significa que se é líquido, a pessoa está ali, ou assume aquele padrão por um momento. Depois, quando a situação não for conveniente, ele cai fora. Eu pergunto, irmão, o que está acontecendo hoje? Olha para os casamentos. Olha o que está acontecendo nas religiões. Olha o que está acontecendo com as amizades. Olha o que está acontecendo até nos empregos. 90% das pessoas que se empregam estão arrependidas depois de 2 anos do seu emprego. É aquela que chegaram lá e disseram, eu pensava que ia ser bom, mas na verdade. Ou seja, o ser humano não tem mais padrões, irmão. Ele é líquido. É por isso que aqui acabou aquela ideia de conservadorismo, né? Isso você já ouviu falar? Sim. Conservador liberal, né? Essa briga. Conservador, esse termo vem de pessoas que acreditam que exista padrões definitivos, ou seja, definidos em que não podem ser mudados. Isso é conservadorismo. Se eu acredito que família é homem e mulher, eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que mulher com mulher, família é homem e mulher. Você entendeu? Isso é conservadorismo. E hoje é um termo tão furado que hoje tudo é um fluido, que é o que Zygmunt Bauman diz, tudo é um fluido. Irmão, vamos. Famílias alternativas, não é esse hoje o termo? Família alternativa. Mas vamos na Bíblia, onde é que está isso? Família alternativa. Mas é o que está acontecendo. Verdadeiramente o ser humano foi se perdendo. Foi se perdendo. Foi se perdendo. E aí então? Você vai ver os jovens hoje estão na igreja. Estão muitos deles tristes. Uns querem casar. Aí a noiva demora, outras querem casar, o noivo demora. Um desespera, os outros dizem que não tem homem. A mulher assim, tem números. Os outros dizem que não tem jovem. Não é isso? Não estou querendo me dizer. A verdade é, meus irmãos, que se você for olhar para as escrituras, vamos procurar um jovem na Bíblia que Deus deu alívio para ele. Vamos lá, vamos pegar José lá no Gênesis. José do parque de diversão. José. Todas as meninas lá do Egito estavam dele, era isso? Não. Deus não deu alívio para José. Foi 13 anos no Egito de calúnias, prisões, humilhações para chegar a ser governador da terra do Egito. Louvado seja Deus. Amém. Aí voltemos então. Se Deus não deu alívio, hoje Ele não dá também. Aí nós temos um Timóteo, novinho, ali aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, os negócios, mas não estava bom, desde pequeno. Aí veio Paulo, um mestre, um poliglota. Aí ele vai começar a dar uma doutrinada nesse rapaz. E ele vai dizer que ninguém despreze a tua mocidade. Sabe qual é aqui a ideia? É que ele é novinho. E as pessoas, quando vê as mais velhas, vê alguém que é novinho, só por causa da idade, eles não querem vê-los como um padrão. E não querem respeitar. Mas a Bíblia mostra que quando Deus toma em uma família de uns 10, Ele toma o mais novo para colocar como líder, aquele mais novo ele funciona como o mais velho. E tem que ser respeitado, porque ele é a autoridade do reino de Deus, constituída pelo próprio Deus. Observar no livro de João capítulo 14, Jesus dá isso como um mandamento. Ele vai dizer assim, ele não tem um dogma religioso. Ele diz assim, e saberão que são os meus discípulos, se amardes. Não escutei. E saberão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Você observou que isso aí é muito forte? Ele poderia ter dado um outro sinal, né? Assim, olha, vocês vão saber que são meus discípulos se vocês andarem por aí pregando a palavra e tiverem bons oradores no meio de vocês. Foi isso que ele disse. Só vão saber que são meus discípulos se amardes uns aos outros. Quando você vê gente com preconceito contra fulano, evitando A, evitando B, evitando C,
é muito provável que o sinal de Cristo possa não estar lá. Ele está dizendo no amor, ame. Amém, meus irmãos? Amor é ausência de correção? Claro que não. Não. Correção é amor. É que nem disciplina. Quando você estuda sobre disciplina na igreja, disciplina é um gesto de amor da igreja com um membro faltoso. Porque disciplina não é inquisição. Disciplina não é castigo. Disciplina é um ato pelo qual a igreja, quando flagra um de seus membros em infração, ela o toma pela mão e o trata, o disciplinando. Amém, igreja? Puxa, isso é uma interpretação errada. Então o amor ele disciplina, o amor ele corrige, o amor não evita que alguém chegue e fale verdades, porque amar é ser esclarecido. Amém, meus irmãos? Para finalizar, na pureza. Aqui, tem um pregador norte-americano que ele diz assim: você quer saber como é um cristão verdadeiramente? É só você ver como ele trata a sua relação íntima. Pureza. Em inúmeros versículos da Bíblia, a Bíblia está combatendo a imoralidade. Amém, meus irmãos? A imoralidade. Então Paulo, já sabendo da impureza, seja no campo físico ou espiritual, ele está dizendo, nesse quesito, nessa questão, tu vai ter que te colocar como um padrão de santidade, que quem olhar para você vai ter que ver pureza. De maneira que, quando você pega o capítulo 5, Paulo vai dar uma lista de jurisdições, e você olha muito claramente que ele vai dizer, os mais velhos, que foi o que ele diz para ele? Trate como pai. As moças como irmãs. Sabe quem estava preparando esse discípulo, igreja? Para ser um padrão para todo tipo de idade a qual ele ia conviver. Eu pergunto, nesta noite, jovem que está aqui, você tem sido padrão para as crianças? Você tem sido padrão para os jovens? Você tem sido padrão para os mais velhos? Porque essa é a ideia, amém? Torna-te um padrão. Ou seja, torna-te um modelo a ser seguido. Um padrão de fidelidade. Uma pessoa de qual ninguém tem o que falar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não sei se passei dos 25, acho que até eu extrapolei. Essa, na verdade, era a mensagem que o Senhor tinha para todos nós. Amém. Nesta noite. Torna-te um padrão. É um incentivo. Mas isso é só para jovem, não. Você imaginou assim, mas tem local que não tem como ser padrão? Tem. Verdadeiramente, tem locais que a verdade hoje está proibida. Mas a verdade, irmão, ela continua tendo seus mesmos efeitos. Conhecereis a verdade. Muito pejorativo hoje nesse versículo. As pessoas nem sabem o que é verdade. E eles dizem que a verdade foi libertada. No versículo 36, ele vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A responsabilidade do Filho, libertar o homem. Nesse momento, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus. Já passo para o diácono Nisso fazer o encerramento. E já salve a igreja com a paz, seja com todos.